Bom, vocês já devem ter visto que o deputado Nicolas Ferreira subiu na tribuna da Câmara para fazer um discurso lá pelo Dia das Mulheres e tal, e colocou uma peruca, né? Vamos ouvir aqui um pouco o que ele está falando, e aí eu vou fazendo aqui umas observações. Que não é a realidade. Eu, por exemplo, posso ir para a cadeia. Peraí. Hoje, eu me sinto mulher, deputada Nicole. E eu tenho algo muito interessante aqui para poder falar. As mulheres estão perdendo seu espaço para homens que se sentem mulheres. Bom, as mulheres estão perdendo espaço para homens que se sentem mulheres. Interessante é que quando as mulheres começaram a tirar os espaços dos homens, eu não vi um deputado falando nada a respeito. Não vi. Vocês lembram daquele filme? Eu não me lembro agora o nome do filme. Que a mulher foi pro exército, raspou a cabeça. Vocês lembram daquele filme? Pois é. Eu acho que o nome do filme é Até o Limite da Honra, ou é alguma coisa com honra, eu não me lembro exatamente. Bom, mas enfim. Aquele filme ali foi um filme lacrador, né? Que uma mulher estava tomando o espaço de um homem, e todo mundo achou maravilhoso, né? Teve partes no filme lá que disse que ela foi uma mulher que conseguiu fazer o que muitos homens ali não estavam conseguindo. E ela recebeu medalha e não sei o que. Gente, aquilo ali foi uma lacração. Foi uma lacração feminista. E todo mundo aplaudiu. Ninguém falou nada. Né? Vocês acham que realmente aquela mulher ali, se aquilo fosse real, ela conseguiria fazer aqueles exercícios todos? É óbvio que não. Principalmente melhor do que os homens. É óbvio que não. Não conseguiria. Caso você não acredite que ela não conseguiria, era só fazer um teste simples. Imagine o seguinte cenário. Está lá um homem e uma mulher no campo de batalha. O homem é ferido e não consegue andar. Ele precisa ser carregado. Vocês acham que ela vai conseguir colocar ele no ombro e levar ele, carregar ele? E aí, vai ou não? Pois é. E se acontecer o contrário, ele vai conseguir carregar ela? Vai. Então, como que ela, em exercícios, pode se sair melhor do que os homens? Ou pode fazer os mesmos exercícios que os homens? Né? Então, aquele filme foi totalmente lacrativo, lacrador, né? Então, quando eu ouço falar que mulheres estão ocupando lugares dos homens, estão tomando o espaço dos homens, ninguém questiona, ninguém fala nada. Nem mesmo deputados que dizem ser a favor da família. Né? Eu não sei que família que eles são a favor, porque não existe família sem a figura masculina. Né? Eu também não vejo mulheres defendendo os homens, da mesma forma que os homens querem defender as mulheres. Eu não vejo. Pelo contrário. O tempo todo elas estão falando que os caras são opressores, machistas, né? Mas aí, o lacrador metido a cavaleiro branco, né? Ai, os homens estão tomando o espaço das mulheres. Foram elas mesmas que começaram com isso. Foram elas. Tecnicamente, os homens não estão tomando o espaço das mulheres. Os homens estão apenas recuperando os espaços que foram tomados deles. É isso. Né? Ah, mas você acha justo um homem biológico participar de um esporte feminino? Olha, justo
Eu não acho. Mas foram elas que começaram com essa conversa de que as mulheres podem fazer tudo que os homens fazem. Né? E tem algumas que vai além. Porque não basta falar besteira, tem que falar uma besteira e meia. Né? As mulheres podem fazer tudo que os homens fazem e ainda de salto alto. Ué, então por que elas estão perdendo espaço quando um homem entra num esporte junto com ela? Responde pra mim. Elas não podem fazer tudo que homem faz? Né? Mas aí chega sempre um lacrador, né? Que nem o Nicolas Ferreira aqui, né? Ai, os homens estão tomando espaço das mulheres. Isso, vocês podem perguntar, qual que é o perigo disso, deputada Nicole? Eu respondo, sabe por quê? Porque eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade. Eu, por exemplo, posso ir para a cadeia, deputado, caso eu seja condenado por transfobia. E por quê? Porque eu xinguei, porque eu pedi para matar, não. Porque no Dia Internacional das Mulheres, há 2 anos, eu parabenizei as mulheres XX. Ou seja, na verdade uma imposição. Ou você concorda com o que eles estão dizendo, ou caso contrário você é um transfóbico, homofóbico e preconceituoso. E aqui eu não estou defendendo o meu umbigo, a minha liberdade. Eu estou aqui para poder dizer que eu estou defendendo a sua liberdade. A liberdade, por exemplo, de um pai recusar de um homem de 2 metros de altura, um marmanjo, entrar no banheiro da sua filha sem você ser considerado um transfóbico. Liberdade das mulheres, por exemplo, que estão perdendo o seu espaço nos esportes, estão perdendo o seu espaço até mesmo em concurso de... Então, novamente, não são elas mesmo que diz que mulher pode fazer tudo que homem faz? Ué, aí quando é colocado o homem para competir com elas, elas não aguentam? Estão perdendo espaço? Ué, alguma coisa errada não está certa. Aí vem um metido a cavaleiro branco defender a liberdade das mulheres? Ué, não tem mulher lá no Senado, lá na Câmara, para defender as mulheres? O próprio feminismo não defende as mulheres? Por que um homem, né, um macho, branco, hétero, opressor, né, privilegiado, teve que fazer isso? A única coisa que esse cara conseguiu foi comprar uma briga que não era dele. Porque ele conseguiu colocar o movimento LGB, o alfabeto inteiro, e o movimento feminista contra ele. Foi só o que ele conseguiu. A troco de quê? Nada. A troco de nada. Quando o verdadeiro motivo pelo qual ele está ali, ele ignorou. Né? Que é defender os interesses do povo e não os interesses de um ou 2 grupos específicos. Mas cavaleiros brancos, além de tudo, são ignorantes, né? Vamos ver. Um concurso de beleza, senhores. E pensa só isso. Uma pessoa que se sente simplesmente algo impõe isso para você. A Apple, por exemplo, hoje ela está homenageando no Dia das Mulheres um homem que se sente uma mulher, que inclusive é um ativista da obesidade. Aí. Qual é o problema? Não foram elas mesmas que começaram com essa conversa de que somos todos iguais? Não foram elas que começaram com isso? Foram elas que disseram. Ou vai me dizer que foi os homens que começou com isso? Não. Foram elas que começaram. Somos todos iguais. Podemos fazer tudo o que um homem faz. Tá aí o resultado. E você que é mulher que abraçou isso, você vai começar a sofrer as consequências. Se você ainda não começou, não percebeu, você vai começar a sofrer. Porque quando você diz somos todos iguais, você está dizendo justamente isso. Que um homem que diz ser uma mulher pode estar nos mesmos lugares onde você está.
E o dia que você se tocar, que você deu murro em ponta de faca, já vai ser tarde. Porque você vai ser considerada uma transfóbica, uma homofóbica. Viu o que você fez? Tá aí. Agora, tem uma outra coisa aqui que eu preciso falar antes que eu me esqueça. O pessoal tá atacando o Nicolas porque ele vestiu uma peruca, né? E aí o pessoal falou, mas ele não é um trans verdadeiro. Ele está apenas fingindo. Mas vem cá. Se o Nicolas, por alguns minutos, ele finge que é mulher para ter lugar de fala, né? E falar em nome das mulheres, um homem mal intencionado, ele não pode virar mulher por alguns minutos e entrar num banheiro feminino para fazer besteira? Porque tem esse lado também. O Nicolas tocou num ponto muito importante, que se você parar para observar, para analisar, faz muito sentido. A pessoa pode ser o que ela quiser, segundo as próprias feministas, a pessoa pode ser o que ela quiser. Então o Nicolas era homem, de repente ele pôs uma peruca, agora eu sou mulher. E um homem mal intencionado não pode fazer o mesmo? Apenas para poder entrar em um banheiro feminino? E aí? Você vê que o movimento feminista que diz defender as mulheres é o mesmo movimento que coloca as mulheres teoricamente na mão de maníacos. Por quê? Porque elas estão defendendo que um homem pode ser o que ele quiser. Então, a hora que um homem mal intencionado quiser dizer que é mulher apenas para entrar num banheiro feminino, ele pode fazer isso. Vocês viram o que vocês fizeram contra vocês mesmos? Tudo por causa do quê? De uma coisa chamada ego. Da obesidade. A Hershey's, por exemplo, também colocou um homem que se sente uma mulher na propaganda das mulheres. Então aqui eu vou tirar porque eu sou gênero fluido. E aí eu volto aqui para o Nicolas homem aqui, para poder dizer o seguinte: mulheres, vocês não devem nada ao feminismo. Pelo contrário, o feminismo que exalta mulheres que nada fizeram pelas mulheres. Viu? Voltou a ser homem. Está vendo? Perceberam o perigo que isso é? Vocês perceberam? Pois é. Agora, um outro ponto aqui interessante também, que eu quero falar. O Nicolas, ele fez uma coisa que eu acho que a direita já deveria ter começado a fazer há muito tempo, que é usar a lógica da esquerda contra a própria esquerda. O pessoal da esquerda está revoltado com o Nicolas por causa desse negócio que ele fez aí, porque o pessoal não tem como refutar ele. Por que não tem como refutar ele? Porque ele usou o argumento da esquerda contra ela mesma. E a direita já deveria ter aprendido a fazer isso. Porque a esquerda, ela usa a lógica da direita contra ela. Por exemplo, naquelas manifestações que se intensificaram muito mais depois do primeiro turno das eleições, a esquerda, que já vinha desrespeitando a Constituição há muito tempo, usou a Constituição
para barrar o pessoal da direita. Eu fiz até um vídeo aqui sobre isso, né? Qual foi o argumento deles? Olha, o artigo X da Constituição diz que as manifestações são legítimas, porém não pode atrapalhar o direito das outras pessoas. Blá, blá. Não foi isso? Pois é. Usaram a Constituição, sendo que eles mesmos estavam desrespeitando a Constituição já fazia muito tempo. Ou seja, eles usaram a lógica da direita contra ela. E o Nicolas agora usou a lógica da esquerda contra ela. Agora, por que a esquerda usa a lógica da direita contra ela? Porque a esquerda sabe que a única forma de travar alguma ação da direita é dessa forma. Por exemplo, a direita respeita a Constituição. Então vamos usar a Constituição para barrar eles. E o Nicolas fez exatamente isso. Usou a lógica da esquerda contra eles e barrou eles. Então, neutralizou qualquer tipo de ação contra eles. Só que tem gente da própria direita que está contra o Nicolas. Isso é um absurdo. É por isso que eu digo, a direita ela é tão desorganizada que ela não permite nem que pessoas que queiram defender a direita defendam. Porque o próprio esquerdo, o próprio apoiador da direita fica contra o cara. Eu vi hoje gente da direita atacando o Nicolas. Agora, Nicolas, você comprou uma briga que não é da sua conta. Quem começou essa briga, quem começou essa palhaçada foi o movimento feminista. E agora o movimento feminista está em treta com o movimento LGB, o alfabeto inteiro lá. Então, deixa eles se pegarem, deixa eles se entenderem. Você não tinha que se intrometer nisso. Porque agora, como eu disse, você conseguiu com que os dois movimentos ficassem contra você. Como é que você vai ganhar isso? Porque existe uma coisa também chamada populismo. E os seus próprios colegas podem votar contra você. E aí? Como disse o Capitão Nascimento uma vez, você tá preso, cara. Você vai fazer o quê? Preso. Falou pro André Matias. Né? Então, você tá comprando uma briga que não é sua. E agora você corre o risco de perder o seu mandato, ser preso. E aí? Se isso acontecer, você vai defender quem? Então, eu volto a repetir, a direita deveria ter começado a fazer isso há muito tempo, usar a lógica da esquerda contra ela. Porém, agora, vocês precisam fazer isso com muito mais cautela, porque o esquerdisticamente correto não vai permitir que vocês se levantem. Então, é isso. Vocês aceitaram agora. Segura. Fui.